Capítulo 4. Milagres podem acontecer em minha vida? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Gênesis 18:14. Fazer escolhas e perceber as oportunidades em meio às adversidades realmente nos ajuda e muito neste processo de crescimento na fé, mas durante a caminhada, pode acontecer de nossas dúvidas serem maiores que as nossas certezas. Embora nós tenhamos fé que Deus tem poder para fazer, algumas vezes não acreditamos que vai acontecer em nossa vida. Nossa caminhada vai sendo construída de uma forma que chegamos a pontos cruciais onde todas as forças naturais já foram aplicadas e as possibilidades se esgotaram. Esse é o tempo em que realmente precisamos de um milagre. Nesses momentos é fundamental entender a graça de Deus. Ela não nos alcança porque merecemos ou porque já conseguimos ter nossas vidas transformadas. Ela vem até nós justamente porque não somos merecedores. O que Jesus fez foi nos tornar justos e merecedores através do seu sacrifício. Então crer no milagre em nossas vidas passa pela fé de que em Jesus isso pode acontecer. Vejo isso porque, embora por algum tempo a prática cristã começasse a emplacar em minha vida, a desconfiança ainda aparecia em algumas circunstâncias. Assim como água e óleo não se misturam, fé e desconfiança também não, mas as duas podem estar presentes no recipiente de nossa vida. À medida que a fé cresce, a desconfiança não tem lugar e o inverso também é verdadeiro. No início da minha vida profissional na área de informática, uma das maiores dificuldades era que todo o material de estudo estava em inglês, e ao terminar o curso, eu teria que fazer uma prova de 80 questões em inglês vinda da Alemanha. Aquilo começou a me atormentar de tal forma que chegava a atrapalhar o meu sono. Eu orava por muitas coisas, mas, isso eu sinceramente nem lembrava que Deus poderia intervir e operar um milagre. Às vezes acreditamos que Deus pode fazer o sobrenatural na vida do outro, mas, quando é conosco, fugimos achando que Ele está ocupado demais para se importar com isso ou nos posicionamos como vítima dizendo que somos pecadores e não merecemos aquilo. Realmente meu comportamento ainda era bastante duvidoso frente a algumas questões da vida. Pouco conseguia testemunhar da maravilha que era ter Deus como meu Senhor. Isso em alguns momentos me impossibilitava de sentir que minhas orações eram ouvidas, mas meu desejo de fazer a coisa certa e de colocar toda a minha família nesse caminho era muito grande. Havia uma incompatibilidade gigante entre meu querer e minhas ações, por isso, naquele momento não conseguia muito bem perceber os grandes milagres que Deus estava fazendo em minha vida. Quando chegou o final de semana antes da prova, pensei que não ia resistir. Minha esposa e meu filho, meus parentes, tudo vinha na minha cabeça, todo o desenvolver da minha vida dependia em boa parte do resultado dessa prova. Naquela noite chamei Deus de papai querido pela primeira vez em minha vida, senti que estava me deitando no colo de Deus, chorava como criança com medo, desesperado e sentindo que todo esforço estava sendo perdido. Todas as palavras de apoio e elogios recebidos de minha querida esposa me fizeram chorar ainda mais nos braços do Pai, até que, em determinado ponto da noite, meu coração começou a sentir um carinho sobrenatural. Era como se Deus passasse a mão em minha cabeça. Eu não falava nada e também não escutava nada, apenas sentia que o choro ia passando, e uma certeza de que eu passaria naquela prova começou a brotar em meu coração. Acordei pela manhã ainda com aquela certeza. Em nenhum momento de minha vida consegui, humanamente falando, chegar a tal certeza como aquela que sentia. Cheguei no local da prova e até hoje não me lembro de como consegui ler e responder aquelas questões. Saí dali compartilhando que, embora a prova estivesse muito difícil e o índice de aprovação fosse em média 25% dos participantes, eu sabia que Deus tinha poder para operar aquele milagre. Sinceramente, quando cheguei em casa, percebi o que havia feito. Fiquei com medo de ter dito algo que não fosse se realizar. O mar se turbou, a desconfiança queria voltar. Hoje vejo que em todos esses momentos, Jesus se fazia presente dando ordens para o mar se acalmar, segurando-me pela mão e dizendo: venha caminhar comigo sobre as águas. Cerca de 30 dias depois, recebo uma ligação dizendo que havia chegado o resultado das provas, e que eu era um dos poucos que conseguiram aprovação.
Meu coração começou a se encher de uma alegria indescritível, mais do que o simples milagre. Naquele momento eu estava contemplando a presença do Deus que faz milagres. Você pode estar pensando, mas isso é simples. Passar em uma prova de certificação não pode ser considerado um milagre tão fantástico assim. Eu me lembro desse milagre não somente pela importância e da minha necessidade, mas pelo que ele me ensinou. Aprendi que andar no caminho de Jesus, ser seu discípulo, é viver uma vida de milagres. Quantos momentos em minha vida precisei chamar Deus de papai querido novamente, em todos eles me sentindo um miserável pecador. Longe distante de ser um homem digno de ser chamado de filho de Deus, mas esse Deus em todas elas me acolheu, percebeu ainda em meu coração o desejo de ser uma pessoa diferente, de querer acertar o caminho da santidade e continuar na caminhada de conhecer a Deus. Deus faz milagres. Mas é Ele quem diz o que será feito e como será feito e não nós. Certo dia, uma pessoa que iniciava sua caminhada cristã me disse que tudo que a Bíblia dizia sobre o Deus de milagre estava acontecendo. Usou uma expressão engraçada, ele disse: "Está parecendo drive-thru. Eu faço a oração de um lado e Deus me responde do outro." Eu então fiquei pensando naquela ilustração e sem me conter disse: "O que acontecerá quando você parar para pegar seu pedido e ele não estiver lá, apenas um número e uma voz dizendo aguarde na fila aqui ao lado? Você continuará crendo em um Deus que te ama e tem poder para operar milagres?" Essa cena me faz lembrar da história de Caleb narrada no livro de Josué, homem de Deus que acreditava no poder de Deus para operar milagres. Que frente ao depoimento dos outros espias gritou dizendo: "Vamos subir e tomar posse do milagre que Deus tem para nós, Ele é poderoso para nos dar a vitória." Frente a toda aquela situação, por motivos diversos, Deus direciona a situação de uma forma que ele precisou esperar um pouco. Cerca de 40 anos mais tarde, ele então se depara novamente com a oportunidade de seu milagre e nos ensina que, embora o tempo tenha passado, a nossa chama de fé em um Deus que está perto e nos ama, deve permanecer acesa. Hoje tenho muito cuidado em dizer àqueles que me procuram: isso não acontece em sua vida porque você não tem fé. Não há dúvida que a fé é fundamental para agradar a Deus. Mas nós seres humanos não conseguimos explicar a graça e o amor de Deus de uma forma lógica e simples assim. O melhor é seguir a Jesus, andar em seus caminhos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, inclusive os milagres, nos serão acrescentados. Perguntas ao seu coração. Em uma breve reflexão você poderia listar situações vivenciadas com você ou com alguém próximo a você que marcaram sua história por terem características de um milagre. Você gostaria de abrir o seu coração e entregar algo impossível para você nas mãos do Deus que te criou? Poderia fazer isso agora?